Hoje o assunto é ponte de Wheelstone. Esse circuitozinho simples de múltiplas aplicações no campo da eletrônica, ele já tem mais de 150 anos, foi desenvolvido por esse engenheiro elétrico, o Wheelstone. Basicamente ele é composto de 4 resistores, formando uma ponte ligados em série, de forma que as resistências devam ser equivalentes, permitindo uma leitura quando você varia uma das resistências. Uma das grandes aplicações é, por exemplo, quando eu quero usar um instrumento de medida de temperatura, por exemplo, porque qualquer instrumento de medição ele apresenta uma resistência interna. E aí, à medida que a resistência interna vai variar, eu vou ter uma saída de voltagem aqui diferente da voltagem que eu estou introduzindo. E eu posso correlacionar, por exemplo, a temperatura com essa variação da resistência do meu termostato, por exemplo, ou então a intensidade de luz. À medida que eu vario a intensidade de luz, eu vario a resistência e eu vou ter uma voltagem de saída diferente, porque não vai obedecer mais a equação básica do circuito, que está todo equivalente. Então, essa resistência R2 ela é igual à resistência R3 e a R1 vai estar igual a R2 quando eu calibrar o instrumento. Vou mostrar aqui na prática. E quando eu variar essa resistência, ele vai sair dessa equação e o que eu vou ter, na verdade, é uma leitura de voltagem. Uma das grandes vantagens é o seguinte, se eu quiser medir temperatura, por exemplo, do ar, ou então pressão atmosférica, quando eu variar a pressão atmosférica, eu vario também a temperatura. Mas como a temperatura vai estar ligada, vai interferir em todos os meus elementos do circuito, isso compensa na leitura. Então eu consigo isolar a leitura da pressão atmosférica só por esse efeito de estar mudando também os valores das resistências aqui do circuito. Essa é a formulazinha básica dele, né? Você não vai usar na prática. Pode ser que precise usar, mas na verdade ele está dizendo que esse resistor vezes esse é igual a esse vezes esse. Certo? Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar calibrar esse resistor. Eu fiz aqui um modelinho. Então aqui o meu modelo. Esse resistor, vou botar ele assim para dar para visualizar melhor. Essa ponta aqui seria essa ponta aqui, certo? Eu botei esses fios aqui só para indicar como se fosse um fio de saída para minha fonte. Vai ser por onde eu vou alimentar. A fonte vai entrar nesse nozinho aqui, esse nó aqui, esse nozinho aqui, esse de cá. Esse nozinho aqui é o nó, esse nó que acaba coincidindo com o pino do meu potenciômetro, né? Que eu posso variar a resistência dele. E aqui seria o meu quarto resistor. Eu, no caso aqui, para a gente fazer o experimento, acoplei um resistor LCR para a gente poder ver a variação da resistência com a luminosidade. Vou mostrar aqui a calibração. Ok, o que eu fiz? Eu liguei ali na minha fonte de bancada. Aqui como está indicado no desenho esquemático. Estou alimentando com 6 volts. E aqui nesses pinos, nesse ponto aqui, eu coloquei 2 fiozinhos para ligar no meu LDR. LDR, eu te falo LCR não, LDR. Esse aqui é um resistor que varia a sua intensidade de acordo com a fonte de luminosidade. Então eu preciso zerar o meu multímetro para deixar o instrumento todo zerado, ou seja, as resistências equivalentes, e ele vai ficar ali mais ou menos zerado. Eu vou gerar ele aqui, vou mostrar aqui. Vou girando ele, aí ele vai alterando a resistência, a voltagem ali, o mais próximo de zero que eu conseguir. Lógico que tem um pequeno erro de precisão, porque eu usei valores diferentes. Esse aqui é um de 500, esse aqui é um de 240K. Chegando perto de zero ali. 0 volts. Já está na casa dos decimais, do 0,0 volts. Vamos lá. Pronto, consegui aqui deixar em 0,04 volts. Ou seja, 4 microvolts. Milivolts. Então agora o que eu vou fazer? O instrumento está calibrado, eu vou incidir uma luz aqui. Ele está calibrado para essas condições aqui nossas, né? Se eu desligar a luz ali, ele teria que calibrar novamente. Vou pegar essa lanterninha, incidir uma luz no LDR e ele vai mudar a corrente. E eu só preciso correlacionar como a intensidade da luz se modifica com a corrente. Eu posso tabelar isso, montar um gráfico e do gráfico tirar uma equação que explique, né? Foi nas mesmas condições. Então, incidi uma luz aqui nele, ele zerou lá. Incidi uma luz, ele zerou. Agora vamos fazer o contrário, eu vou sombrear. Ele vai aumentando lá. Porque ele já estava quase saturado. Então já tenho aí 0,2 volts. Dá para fazer alguma diferença.
Cobrir. Cobrir bastante aqui, vai aumentando lá. Quanto menos luz tiver. E é isso aí. Ponte de Williamstown.